Às vezes eu não entendo o porquê de uma depressão, eu não entendo o porquê de um abuso, eu não entendo o porquê de uma rejeição, eu não entendo o porquê de um abandono. É o Senhor dizendo: a tua dor vai ser chave para abrir o sobrenatural na vida de alguém. A tua dor que tu está vivendo hoje vai ser um lugar que vai ser referência para a vida de alguém, de modo que quando elas vêem você vivendo o propósito, a fé delas vai começar a movimentar, e elas vão começar a viver o mesmo milagre, elas vão gerar o mesmo milagre. Não tem como você levar alguém a algum lugar se você nunca esteve nesse lugar. Para de questionar Deus por suas dores. Comece a agradecer a Ele, porque o Senhor tem planos lindos para você. O Senhor está dizendo: quer saber? Você está no lugar de depressão hoje, você está no lugar de ansiedade hoje, você está no lugar de dor hoje, você está no lugar de esterilidade hoje. Mas não é este lugar o teu destino. Mas você vai sair desse lugar para você também tirar pessoas deste lugar. Você vai tirar pessoas deste lugar. Volte a clamar. Eu não estou dizendo que você não ora. Eu estou dizendo que tem coisas que você parou de orar, porque você parou de acreditar. E o Senhor está dizendo: volte a clamar, volte a colocar a boca no pó. Aumenta o clamor, que Deus vai começar a aumentar a resposta. Aumenta a oração, que Deus vai aumentar o milagre, a providência, o livramento. Aumente a busca, que Ele vai aumentar o propósito de Deus na sua vida. A oração, ela inaugura um caminho de sobrenatural. O caminho de propósito se inaugura quando entendemos que é necessário voltar a orar. A oração é o respirar da alma. Não existe cristianismo sem a oração. Não existe batismo com o Espírito Santo sem a oração. Não existe milagre sem a oração. Não existe poder do alto sem a oração. Não existe unção sobrenatural sem a oração. O Senhor está dizendo: ei, antes de qualquer coisa, ore ao Senhor. Busque a presença dEle, busque o poder dEle, busque a unção dEle. Continue orando e não pare, não desista de orar. Por que tu diz isso, Ruth? Porque Zacarias tinha orado e continuava orando por uma impossibilidade. Porque quando a gente começa a viver impossibilidade, a primeira coisa que a gente quer fazer é desistir de viver. Então quando a gente desiste de viver, a gente desiste também de orar. Eu me lembro que quando eu vivia ainda a esterilidade, a infertilidade no nosso relacionamento, no meu casamento, chegou um tempo que eu falei assim: eu não oro mais. Eu não quero mais saber de ser mãe. Eu não oro mais por isso. Eu não quero mais fazer isso. Não quero mais viver isso. Por quê? Porque quando eu quero ter algo e não vem no meu tempo, eu nego querer para diminuir a dor daquilo que eu quero viver. Mas esse tempo da espera tem um propósito. E o Senhor está dizendo: não desista de orar. Não desista de continuar clamando. Não desista de continuar intercedendo. Não desista de continuar na minha presença clamando por aquilo, porque tem um propósito. E quando eu começar a realizar esse propósito, a tua oração vai ser ouvida. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui: não temas, não temas, não temas. A tua oração, ela foi ouvida. Talvez não tenha resposta no teu tempo, mas esta oração está sendo ouvida. A oração de Zacarias é tão poderosa que o céu não consegue conter. Deus manda anjo. Zacarias, ele está no templo, recebe a promessa do que vai acontecer. A oração dele foi tão poderosa que movimentou as mãos de Deus para enviar anjo naquele lugar. Zacarias está ali, a impossibilidade dele está em outro lugar.
Mas a oração movimenta a mão daquele que movimenta o universo, que manda anjo aonde ele está, para visitar alguém que não está do lado dele. O que Deus está dizendo é: enquanto tu ora aqui, Deus movimenta algo lá. Enquanto tu está aqui, Deus está te visitando aqui. Deus está realmente te visitando aqui. Deus está te consolando aqui. Deus está te renovando aqui. Deus está te fortalecendo aqui. Mas está visitando uma impossibilidade lá. Está visitando alguma coisa lá. Você está aqui clamando. Deus está te visitando aqui com presença, com graça, com maravilha, com poder e unção. Mas tem uma impossibilidade que Deus está visitando em algum lugar. Zacarias está no templo, Isabel não está do lado dele. Eu não sei se Isabel está na casa, eu não sei se Isabel está do lado de fora do templo, eu não sei. Mas o Senhor sabe aonde está a tua impossibilidade. O Senhor sabe aonde está esse impossível. E o Senhor manda eu declarar agora: eu estou visitando uma impossibilidade que não veio com você, mas tu deixou ela em algum lugar. E o Senhor está dizendo: eu estou visitando uma impossibilidade lá. Seja ela na tua casa, seja ela no teu trabalho, seja ela no banco, seja ela na justiça, seja ela em qualquer lugar. Eu estou visitando uma impossibilidade. Eu estou visitando uma impossibilidade. Eu estou visitando uma impossibilidade. E é interessante que a oração movimenta a mão daquele que movimenta o universo. A mão daquele que movimenta o universo manda anjo, que visita Zacarias, que está no lugar, mas a impossibilidade dele não está no lugar. O Senhor visita outro lugar. E esse outro lugar, Isabel está lá nesse outro lugar. Ela ainda está vivendo a impossibilidade. Ela ainda não sabe nem como vai acontecer. Ela ainda vive a vergonha e o opróbrio do que ela vive. Mas ela nem sabe. E o milagre dela já tem nome. Isabel nem sabe como vai acontecer, mas o milagre dela já tem nome. E o anjo falou: se chama João. E sabe o que significa João? É Jeová, é cheio de graça. Enquanto tu está aqui, Deus está visitando algo lá. Alguém não sabe nem como vai acontecer, mas o Senhor está visitando com graça alguém lá. Deus está derramando graça em alguém lá. E está dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor está dizendo: enquanto não sabe nem como vai acontecer, o teu milagre já tem nome. O teu milagre já tem nome. O teu milagre já aconteceu. E já tem nome catagolado. Já tem nome registrado. Agora, quando a gente começa a orar, o Senhor começa a cumprir os propósitos dele na nossa vida. Antes de realizar qualquer propósito, não esteja de pé diante do teu propósito sem antes estar de joelhos com o Deus do propósito. Em todas as vezes, antes de eu pegar o microfone para ministrar, eu não me atrevo a pegar o microfone sem antes me ajoelhar, porque eu estou falando com o dono da igreja. Antes de me colocar de pé diante da igreja, que tem um dono, eu me coloco de joelho diante do Deus, do dono da igreja. E o Senhor está dizendo para você hoje isso aqui. Antes de começar o seu dia, não ouse começar o seu dia de pé no seu dia sem antes estar de joelhos diante do Deus do teu dia. É por isso que o dia começa atrapalhado, termina todo atropelado, porque você ficou de pé diante dos problemas, mas não conseguiu ficar de joelho diante do Deus que pode resolver o problema. Não ouse nunca mais começar o teu dia sem antes se ajoelhar diante do Deus do teu dia. Sabe qual é o meu convite para você? E você vai lembrar de mim todos os dias que você for dormir.
O meu convite para você e o meu desejo, eu profetizo isso, é que antes de você ir dormir, tu pega teu chinelo lindo, abençoado, a tua havaiana, e jogue bem para debaixo da cama, para que quando você acordar no outro dia, tu lembrar do chinelo. E agora, como que faço para pegar o chinelo? Aí tu vai lembrar, eu tenho que colocar primeiro o joelho no chão, primeiro eu tenho que falar com Deus do meu dia, primeiro eu tenho que dedicar minha vida a Ele, para receber tudo que vem dEle. Aí tu vai começar a cumprir teu propósito. Só que no decorrer do caminho de viver e assumir o propósito, nós entendemos que não tem como estar de pé diante do propósito sem estar de joelhos diante dele. Deus começa a movimentar algo poderoso. E aonde que Deus vai, Ruth? Deus, ele começa a ir exatamente em uma dor, em uma impossibilidade. Quando nós começamos a orar, a rota do nosso destino começa a ser alterada, e Deus nos coloca exatamente no centro dos seus propósitos. Só que no centro dos propósitos de Deus é o lugar mais seguro para estar, mas é o lugar que nós mais sentimos a dor doer, é o lugar que nós sentimos mais a afronta bater. Por que, Ruth? Porque Deus está moldando você. Deus está te deixando exatamente do jeito que Ele quer que você esteja. Para nós, dor é sofrimento, é choro. Para Deus, dor é ferramenta de trabalho. Para Deus, a dor e o sofrimento é esmeril que vai nos moldando, vai nos deixando do jeito que Ele quer, vai deixando do jeito que Ele quer nos deixar. Então, no centro do propósito de Deus, nós vamos sentindo doer, vai doendo, a angústia bate mais forte, a vergonha vem mais forte, a humilhação vem mais forte. Mas deixa eu falar uma coisa, nesse lugar que é o centro do propósito de Deus, ninguém morre, porque é algo chamado forja de Deus. E a forja de Deus tem fogo, mas a forja que tem fogo não destrói. É um fogo que modela, é um fogo que molda, é um fogo que fortalece, é um fogo que transforma, é um fogo que renova, é um fogo que te deixa realmente preparado para ganhar o quê? As mais afrontas que seja, para não te matar. Então nós vamos entender que Deus, através da oração de Zacarias, vai visitar uma dor em Isabel. Não gerar doía em Isabel. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? A primeira vez que nós escutamos a voz de Isabel, a primeira pregação de Isabel, ela vai olhar para tudo e vai dizer: o Senhor se atentou para mim, os seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que eu sentia entre os homens. Agora minha pergunta para você é: quem fala de humilhação é quem se sente humilhado. Ninguém dá o que não tem. Não gerar doía em Isabel. Agora, a dor é grande e se torna ainda maior. Por conta do que, Ruth? Porque Isabel não só vivia a dor, a sua identidade foi trocada e alterada por conta da sua dor. O nome dela nem mais Isabel era. O anjo que chegou para falar com Maria vai dizer que ela era chamada de estéril. Tá vendo tua prima Maria, aquela que é chamada estéril? Aonde ela chegava, o nome dela não era Isabel. O nome dela era impossível. O nome dela era esterilidade. O nome dela era frustração. O nome dela era impossibilidade. Então difícil é já viver algo tão difícil assim. Mais difícil ainda é onde você chegar e as pessoas apontar no teu nariz a dor que você carrega, a humilhação que você tem, aquilo que você não tem o poder de mudar, mas as pessoas olham para você e dizem: você não é nada, você não consegue nada. Em uma época que se media a prosperidade de uma mulher em quantos filhos ela poderia dar para um homem. Então as pessoas olhavam para ela e vai dizer: tu és amaldiçoada,
Então aonde ela ia, ela era chamada de estéril, mas numa conotação dizendo: você é amaldiçoada, você não merece estar aqui, você não merece viver o que você vive. Porque maior do que viver uma impossibilidade é ter sua impossibilidade sendo gritada na tua cara todos os dias. É você tentar mudar uma situação e vem um professor e dizer: se mata. É o inimigo olhar na tua cara e dizer: você vai morrer assim, você vai viver assim, e para você não tem jeito. Mas quando Deus chega, Ele tira o rótulo do homem e coloca uma marca. Porque o homem é especialista em dar rótulo, Deus é especialista em colocar marca. O homem rotula, Deus não. Deus não coloca etiqueta em ninguém. Deus, Ele coloca uma marca. No rótulo de vergonha, Ele coloca uma marca de honra. No rótulo de dor, Ele coloca uma marca de vitória. No rótulo de angústia, Ele coloca uma marca de milagre. Oh, Deus. Mas deixa eu falar para você, o endereço da tua dor é o lugar que você vai viver o milagre. A proposta do céu hoje é: para de fugir da tua dor, encare ela de frente, ressignifique essa dor, entendendo que tudo tem um propósito debaixo do céu. Há um propósito a ser realizado, e Deus te utiliza de uma ferramenta chamada dor para te colocar no centro da vontade, chamado propósito do céu. Agora, o Senhor está dizendo: para de desperdiçar sua dor. Nós desperdiçamos a nossa dor quando entendemos que aquela dor é para nos matar e não para glorificar o nome de Deus. Desperdiçamos a nossa dor quando olhamos para aquilo achando que aquilo é o nosso fim, e não é para a glória do Senhor e o começo daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Desperdiçamos a nossa dor quando olhamos para aquilo ali e nos limitamos a partir dela. Mas nós, ao invés de olhar para ela e realmente estabelecer crenças limitantes por conta dessa dor, nós desperdiçamos ao entender que aquilo ali é o começo de algo extraordinário de Deus em nós. Porque o nosso fim é a oportunidade do começo do céu. Quando nós assumimos o nosso propósito, nós assumimos o nosso melhor e maior lugar para se estar, que é aos pés do Senhor de joelhos. E quando assumimos este lugar, Deus, Ele começa a viver e liberar em nós uma cura em um endereço que tem por nome rua chamada dor. E quando Deus começa a visitar este lugar, algo começa a ser movimentado de sobrenatural de Deus. Porque isso não fica só em nós, mas vai através de nós. E aí a gente começa a se tornar o que, Ruth? Aí é o próximo nível do propósito. A gente começa a se tornar referência de milagres. Isabel começa a viver o sobrenatural do céu na dor que ela vivia, porque Deus visita essa dor e começa realmente a trazer um novo tempo no lugar de impossibilidade. Aí agora nós vamos entender que o propósito de Deus, ele vai sendo cumprido. A mão de Deus vai começando a continuar a movimentar. E o anjo chega para Maria. Aí nós já estamos no versículo 36. E é interessante, isso me chama a atenção, que um anjo chega para falar com Maria. É um anjo forte, bonito e carrega uma grande mensagem. Mas Maria olha para toda aquela visão e parece que tudo aquilo não mexe, não toca na fé de Maria. O anjo chega para Maria falando de algo poderoso que ela tinha ouvido da voz dos patriarcas, dos anciãos e dos profetas, mas tudo aquilo não move a fé de Maria.
Por que tu diz isso, Ruth? Porque ela ainda continua questionando o anjo, dizendo: tu está dizendo aí que eu vou ser mãe de um Salvador, mas eu nem sou casada, como que vai acontecer? Gente, pelo amor de Deus, se um anjo aparecesse para mim, só o fato do anjo aparecer, ele não precisava nem abrir a boca, eu já dizia: já acredito, pode fazer aí, eu acredito em tudo. Eu ia dizer amém antes dele falar, abrir a boca. Agora Maria não, a fé de Maria não é ativada por conta do anjo e nem por conta da promessa. Ela ainda está cheia de dúvida e nem sabe como vai acontecer isso. Aí eu vou conjecturar, vamos brincar de faz de conta comigo? O anjo pensa com ele, vai dizer: meu Deus, vou ter que apelar. Ela não está acreditando nem na aparição direito e nem na promessa que eu estou dizendo: pai, me ajuda aí. Aí ele vai ter o quê? Vai ter uma mudança na conversa ali, porque o negócio era só com Maria, mas Maria não está acreditando como vai acontecer. Ele vai dizer: vou ter que apelar para Maria. Aí ele vai dizer para Maria: Maria, tu sabe a tua prima Isabel? Aquela que era chamada estéril, aquela lá já está no 6º mês de gravidez, Maria, porque para Deus nada é impossível. Ei, rai, de, rai. Aí agora tu quer ver a resposta de Maria? Você não vai ver nenhuma mais pergunta de Maria depois disso aí. Nenhuma. A próxima conversa de Maria, sabe o que é? Agora eu acredito em tudo que tu está dizendo. Faça conforme tudo aquilo que você falou. Se aconteceu com ela, também pode acontecer comigo. Eu sei da história dela, eu sei que ela vive. E se ela está vivendo o sobrenatural, eu sei que tu pode fazer em mim também. Oh, meu Deus. Deixa eu falar algo para você. A tua dor é a chave que abre o sobrenatural na vida de alguém. Eu vou repetir para você entender esse princípio de verdade. A tua dor é uma chave que abre uma porta de sobrenatural na vida de alguém. Sabe por quê? Não tem como eu levar alguém para um lugar se eu nunca estive no lugar. Às vezes eu não entendo o porquê de uma depressão, eu não entendo o porquê de um abuso, eu não entendo o porquê de uma rejeição, eu não entendo o porquê de um abandono. É o Senhor dizendo: a tua dor vai ser chave para abrir o sobrenatural na vida de alguém. A tua dor que tu está vivendo hoje vai ser um lugar que vai ser referência para a vida de alguém, de modo que quando elas veem você vivendo o propósito, a fé delas vai começar a movimentar e elas vão começar a viver o mesmo milagre. Elas vão gerar o mesmo milagre. Não tem como você levar alguém a algum lugar se você nunca esteve nesse lugar. Para de questionar Deus por suas dores. Comece a agradecer a Ele, porque o Senhor tem planos lindos para você. O Senhor está dizendo: quer saber? Você está no lugar de depressão hoje. Você está no lugar de ansiedade hoje. Você está no lugar de dor hoje. Você está no lugar de esterilidade hoje. Mas não é este lugar o teu destino. Mas você vai sair desse lugar para você também tirar pessoas deste lugar. Você vai tirar pessoas deste lugar. A fé de muitos vai ser tocada e mudada através daquilo que você vai começar a gerar de milagre. Eu me recordo agora, eu fui no Crente Podcast contar o meu testemunho. E no testemunho, um deles é eu falando em como o Senhor liberou o sobrenatural de cura sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. Porque o nosso desejo e o nosso maior sonho era de ser pai e mãe. E fomos em vários médicos. E todos os médicos falaram as mesmas coisas. Esquece, não tem jeito. Vocês podem gastar o que for. Não é sobre dinheiro. Vocês não têm possibilidade de gerar. O último médico chegou pra gente e falou assim: vocês acreditam em Deus? Ele olhou para cima e apontou dizendo: porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora é só com ele. E é um dos médicos referência no tratamento de infertilidade. Aquele mesmo médico que decretou isso foi o mesmo médico que na outra semana me ligou dizendo: Ruth, você não está grávida,
Você está super grávida. Você vai ser mãe, Ruth. Você vai ser mãe. E eu contando esse testemunho porque eu estou resumindo aqui. Assistindo o podcast estava um casal. É da nossa igreja ainda. E nós não sabíamos, eu também não sabia, que a esposa do irmão do presbítero, ela também não podia ter filhos. E ele, ao assistir aquele milagre, aquele podcast, ele orou em pensamento e fez a seguinte oração: Pai, se o Senhor fez na vida da minha pastora, o Senhor também pode fazer na vida da minha esposa. Aquela mulher fazia anos que não conseguia engravidar, útero invertido, endometriose, tantas impossibilidades. E o médico falou assim: desiste. Ele fez uma oração em pensamento. No outro mês veio positivo. No outro mês veio a notícia esperada: ela vai ser mãe. O milagre está lá na nossa igreja para você enxergar. Porque a partir do que você vive de dor e impossibilidade, outras pessoas vão ter a fé. Vai ter a fé inaugurada e vão começar a também viver o milagre. O teu milagre que você está gerando vai começar a ativar a fé de muitas pessoas, de modo que quando elas olharem para você, não vai ver o que tu está gerando também, mas vai ver o que elas vão começar a gerar. Eu não estou dizendo isso de filhos, eu estou dizendo de ministérios, eu estou falando aqui de famílias, eu estou falando aqui de propósitos, eu estou falando aqui de vida financeira. Eu não sei qual é a área-chave de impossibilidade, mas a partir daquilo que você vai viver, o Senhor vai ativar a fé de muitos, de modo que quando olharem para você, elas vão ser inspiradas a olhar para aquilo que vem dele, para aquilo que vem do Senhor, e o Senhor vai movimentar o sobrenatural.